Você já se perguntou como tudo começou? Quem somos e qual o nosso propósito neste vasto universo? A Bíblia nos convida a explorar a origem de tudo, desde o surgimento da luz até a criação do primeiro ser humano. O Gênesis revela uma história de poder, mistério e profundo significado espiritual. Mas, e se essa narrativa for mais do que apenas um relato antigo? E se ela carregar segredos que moldam quem somos e como devemos viver? Neste vídeo, vamos descobrir os detalhes da criação do mundo e a história do Jardim do Éden. Uma história cheia de simbolismos e lições que podem transformar nossa visão da vida. Venha conosco nessa jornada pela criação divina. No princípio, a terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, Deus pronunciou: haja luz, e a luz surgiu, separando-a das trevas. Esse ato inicial estabeleceu o primeiro ciclo de dia e noite, a base do tempo. A luz simboliza a presença de Deus e a ordem que Ele traz ao caos. No primeiro dia da criação, Deus começou a moldar o universo, e ao final desse dia, Ele viu que a luz era boa, iniciando o padrão de contemplação e satisfação em sua obra. No segundo dia, Deus continuou a moldar a criação separando as águas. Ele criou uma expansão, o firmamento, que separou as águas abaixo das águas acima, formando o céu. O firmamento ou céus é a vastidão onde mais tarde as aves voariam e as nuvens carregariam as chuvas. Esse ato revela o poder de Deus em ordenar os elementos, criando um ambiente habitável. Ao final do segundo dia, Deus contemplou sua criação e a declarou boa, estabelecendo a estrutura para o surgimento da vida nos dias seguintes. No terceiro dia, Deus reuniu as águas em um só lugar, fazendo com que a terra seca aparecesse. A porção seca foi chamada de terra, e as águas reunidas foram chamadas de mares. Além disso, Deus ordenou que a terra produzisse toda sorte de vegetação, árvores frutíferas, plantas e ervas. Esse dia marca o início da vida vegetal na terra, preparando o ambiente para a vida animal e humana que viria a seguir. A terra agora estava pronta para sustentar a criação com alimentos e beleza natural. No quarto dia, Deus criou os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite, além das estrelas para iluminar o céu noturno. Essas luzes no firmamento serviriam para marcar o tempo, as estações, os dias e os anos. A criação dos astros também reflete a ordem e o equilíbrio do universo. O Sol, a Lua e as estrelas não são apenas fontes de luz, mas também de orientação para a vida na Terra. Assim, Deus estabeleceu os ciclos cósmicos que sustentariam a vida e a adoração. No quinto dia, Deus encheu os mares e o céu com vida. Ele criou toda sorte de criaturas marinhas, desde os peixes até os grandes monstros marinhos, e também as aves que voavam pelos céus. Deus abençoou essas criaturas, dizendo para que se multiplicassem e enchessem as águas e o céu. O quinto dia marca a introdução de vida animal, mostrando a diversidade e a riqueza da criação de Deus. Cada ser foi feito para prosperar em seu habitat, exibindo a criatividade e o poder de Deus em sustentar o ecossistema. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, desde o gado até os pequenos seres rastejantes. Após isso, veio a coroa da criação, o ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus.
Homem e mulher foram criados para dominar a terra e cuidar de todas as criaturas. Esse ato reflete o cuidado especial de Deus para com a humanidade, dotando-os de inteligência, criatividade e responsabilidade sobre a criação. Deus os abençoou e ordenou que se multiplicassem, enchendo a terra e governando com sabedoria. Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, fazendo dele um ser vivente. O sopro divino simboliza a conexão especial entre Deus e a humanidade, destacando o homem como único entre as criaturas. O ser humano não apenas reflete a imagem de Deus, mas também foi criado para viver em relacionamento com Ele. A criação do homem marca o início de uma história de aliança e responsabilidade, onde o homem é chamado a viver segundo os propósitos de Deus, em comunhão com o Criador e a natureza. Deus plantou um jardim no Éden, um lugar de abundância e beleza, onde colocou o homem para viver e trabalhar. O jardim era repleto de árvores frutíferas e agradáveis à vista, fornecendo tudo o que o homem precisava. No centro do Éden estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim do Éden representava a perfeição da criação e o propósito de Deus para o homem. Viver em paz, em harmonia com a criação e em obediência à sua palavra. Deus deu ao homem a liberdade de comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele advertiu que, no dia em que comesse do fruto dessa árvore, certamente morreria. Essa ordem estabelecia o limite da obediência do homem e introduzia o conceito de livre-arbítrio. O mandamento era simples, mas profundo, pois colocava diante do homem a escolha entre confiar na provisão de Deus ou seguir seus próprios desejos, marcando o início da moralidade humana. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, então decidiu criar uma ajudadora idônea para ele. Ele fez o homem cair em um sono profundo, retirou uma de suas costelas e, a partir dela, formou a mulher. Quando o homem acordou e viu a mulher, ele reconheceu que ela era osso dos meus ossos e carne da minha carne. A criação da mulher não apenas completou o homem, mas também estabeleceu o princípio da união entre os dois, refletindo o propósito divino do casamento e da parceria na vida. O homem e a mulher viviam no jardim do Éden em perfeita harmonia com Deus e com a criação. Eles tinham tudo o que precisavam, estavam nus, mas não sentiam vergonha, pois viviam em completa pureza e inocência. O jardim do Éden representava o estado ideal da criação, um lugar onde a presença de Deus era constante e a paz reinava. Não havia dor, sofrimento ou pecado, e o relacionamento entre o homem, a mulher e Deus era direto e pleno. A serpente, que era o mais astuto de todos os animais, aproximou-se da mulher e a enganou. Ela questionou a ordem de Deus e disse que, ao comer do fruto proibido, o homem e a mulher se tornariam como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, vendo que o fruto era atraente e desejável para adquirir sabedoria, comeu e deu ao homem. Esse momento marcou a desobediência do homem a Deus, introduzindo o pecado no mundo e quebrando a harmonia que existia no Éden. Após comerem do fruto, os olhos do homem e da mulher foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Sentindo vergonha, fizeram para si roupas de folhas e se esconderam de Deus. Quando Deus os confrontou, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Como consequência da desobediência,
Deus os expulsou do jardim do Éden e colocou querubins com uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida, impedindo que o homem tivesse acesso à vida eterna em seu estado de pecado. Apesar da queda e da expulsão do Éden, Deus deixou uma promessa de redenção. Ele disse à serpente que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria sua cabeça, referindo-se à vinda do Redentor, Jesus Cristo. A história da criação e queda aponta para o plano maior de Deus de restaurar o relacionamento quebrado entre Ele e a humanidade. O Gênesis não apenas nos mostra o início da história humana, mas também o início da história de redenção, que culminaria na vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Se você gostou do nosso conteúdo e deseja receber mais vídeos, inscreva-se no nosso canal para apoiar nosso trabalho. Deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.